E aí, pessoal, bem-vindos ao Ensino Medicina, porque saber é vital. Hoje eu vou te mostrar como identificar síndromes obstrutivas das vias aéreas, que é asma e EPOC, usando o que realmente importa, que é a semiologia. Mas, sem mais delongas, bora começar. Vamos falar então de asma bronquial primeiro. A asma bronquial é uma inflamação dos brônquios com base genética. Então, ela tem predomínio na infância, ela ocorre devido a uma hiperreação, que é uma anormalidade funcional das células, em especial eosinófilos, mas também por linfócitos T e mastócitos. Então, quais são as manifestações clínicas de um paciente asmático? As principais são dispneia, tosse, que pode ser seca ou não, ou seja, pode ter expectoração ou não, sensação de opressão no peito, ataques recorrentes relacionados a fatores específicos, que pode ser ambientais e genéticos, por exemplo, poeira, variação climáticas, produtos químicos, etc., interrupções noturnas do sono e respiração com auxílio dos músculos acessórios, ou seja, normalmente usamos o diafragma e os músculos intercostais para respirar, mas quando a respiração fica difícil, como em crise de asma ou EPOC, ou insuficiência respiratória, o corpo começa a utilizar os músculos acessórios para tentar puxar mais ar. E aí, esses músculos incluem o esternocleidomastoide, os escalenos e os músculos do pescoço, ombro e tórax. Bom, agora que nós já sabemos a definição e as manifestações clínicas, vamos falar sobre o exame físico, ou seja, inspeção, palpação, percussão e auscultação. Na inspeção, que é o que eu observo no paciente desde o momento em que ele entra no consultório, nós vamos ver uma inspiração curta e expiração prolongada, ou seja, em condições normais, a inspiração e expiração ela tem durações parecidas, mas nas síndromes obstrutivas, os brônquios eles estão estreitados e isso vai dificultar a saída do ar. Por isso que o paciente consegue inspirar mais rápido, mas tem dificuldade para expirar, então a expiração fica prolongada. E isso gera o som de sibilo ou chiado e leva à retenção de ar nos pulmões. Tá? Nós também vemos ortopneia, que é quando o paciente ele tem dificuldade para respirar quando está deitado e melhora quando ele senta ou fica em pé. E tem tórax em inspiração forçada com presença de retração. O que seria? Na expiração normal, o diafragma ele se contrai e abaixa, então as costelas se elevam, aumentando a caixa torácica e diminuindo a pressão interna nos pulmões. Quando tem uma retração, significa que há uma redução de ar dentro do peito, ok? E aí, nós passamos então para a palpação. Na palpação, nós vamos ver diminuição da elasticidade e expansibilidade do tórax, tá? Por exemplo, na asma, tem hiperinsuflação pulmonar. Então, o ar ele entra, mas tem dificuldade de sair por causa da obstrução dos brônquios. Isso mantém o tórax constantemente expandindo, o que com o tempo pode reduzir a sua elasticidade. Ou seja, ele perde a capacidade de contrair ou expandir normalmente, tá? Então, como há essa dificuldade de sair o ar, também vai afetar a movimentação do tórax durante a respiração. Então, como os pulmões estão cheios, o tórax expande menos nas inspirações, principalmente se o paciente estiver em crise, tá? As vibrações vocais, elas podem estar normais ou podem estar diminuídas, tá? Por quê? Como tem broncoobstrução, que é a obstrução dos brônquios, né? A passagem do ar, ela pode ser prejudicada, diminuindo a transmissão das vibrações, mas isso pode variar, dependendo da gravidade, por isso podem estar normais ou diminuídas, tá? Na percussão. Na percussão, pode ter uma hipersonoridade leve ou pode estar normal, tá? Se o paciente não tiver em crise, vai estar normal. Já se o paciente tiver com crise, pode ter uma hipersonoridade
bem leve por causa da retenção do ar, e isso acontece porque o ar ele fica lá dentro dos pulmões, tá? Não consegue ser expirado. A auscultação, o que nós vamos ouvir então nesse paciente? Estertores roncos e sibilantes dispersos. Então, normalmente, esses estertores roncos e sibilantes dispersos, eles são audíveis à distância durante a crise, tá? Por que isso ocorre? Então, é importante a gente saber, tá? Porque quando ouvimos sibilos, vai significar que está ocorrendo um estreitamento dos brônquios. Então, o ar ele passa com dificuldade, gerando um som tipo chiado, tá? Parece ali um assovio. Já os roncos é quando é causado por muco nas vias aéreas grandes, tá? Então, o ar vibra ao passar pelo muco, gerando um som grave e contínuo. Tá? Estertores subcrepitantes também podemos ouvir, tá? Já depois de uma crise, geralmente ele aparece. Então, ele acontece quando os alvéolos que estavam colapsados se abrem ou há um líquido nos pulmões e aí isso gera sons parecidos com estalinhos ou velcro no fim da inspiração. E aí nós temos que saber também que a asma ela é classificada de acordo com a sua gravidade e de acordo com a crise, tá? Então vamos começar pela gravidade. A gravidade da asma ela pode ser intermitente, que é quando o paciente ele tem sintomas uma vez por semana, ele tem exacerbação breve, asma noturna 2 vezes no mês, é assintomático, ou seja, ele tem a função pulmonar normal entre as exacerbações e tem um volume expirado forçado por segundo de 80% e variabilidade de 20%. Persistente leve, que é quando o paciente tem sintomas uma vez por semana e uma vez por dia, exacerbação que pode afetar a atividade e o sono, asma noturna 2 vezes por mês e volume expirado forçado por segundo de 80% com variabilidade de 20 a 30%. Tem a persistente moderada, que é quando o paciente ele já começa a piorar os sintomas. Então, ele tem sintomas diários, exacerbações que podem afetar a atividade e o sono, asma noturna uma vez por semana, faz uso de beta-2 adrenérgico de duração leve e tem um volume expirado forçado por segundo de 60% a 80% e variabilidade de 30%. Na persistente grave, os sintomas são contínuos, a exacerbação é frequente, os sintomas frequentes, tem sintomas frequentes de asma noturna, atividade física limitada e o volume expirado forçado por segundo de 60%, com variabilidade de 30%. E aí nós temos a classificação segundo a crise, tá? Então, uma crise leve a moderada, o volume expirado forçado por um segundo vai estar igual ou maior que 40%. Já a frequência cardíaca vai estar menor ou igual a 120 batidos por minuto. A saturação de oxigênio pode estar maior ou igual a 90% e o paciente ele completa frases, tá? Na crise severa, o volume expirado forçado por um segundo vai estar menor de 40%, uma frequência cardíaca maior que 120 batimentos por minuto, frequência respiratória maior que 30 respirações por minuto e uma saturação de oxigênio menor que 90%. Também pressão arterial de oxigênio menor que 60 milímetros por mercúrio. O paciente vai ter sibilos audíveis e não vai completar frases, ele vai completar palavras, tá? Também tem com alto risco de vida, que seria muito grave, tá? O paciente ele vai chegar sonolento, confuso, com bradicardia, com hipotensão, um silêncio auscultatório, respiração paradóxica, que é quando o diafragma se move na direção oposta ao que deveria ao inspirar e expirar. E esse paciente ele deve ser levado para UTI, tá? Porque ele corre risco de vida. Então, o tratamento seria UTI, ok?
Agora vamos falar um pouco sobre os exames complementares, tá? Para confirmar a asma bronquial, nós fazemos um exame chamado espirometria, que é o gold standard para diagnóstico de síndromes obstrutivas. Com a espirometria, nós podemos avaliar a função pulmonar, então, medindo a capacidade pulmonar e o fluxo de ar. Isso permite avaliar a obstrução das vias aéreas, ou seja, mede o volume expiratório forçado no primeiro segundo, que é VEF1, e a capacidade vital forçada, que seria o CVF, tá? Para confirmarmos o diagnóstico de um paciente asmático com espirometria de maneira bem breve, nós fazemos a espirometria do paciente antes e depois do uso de um broncodilatador. Se o resultado for um volume expirado forçado por 1 segundo de 0,70 com melhora de 12% com o broncodilatador, nós confirmamos o nosso diagnóstico. Caso não tenha melhora com o broncodilatador, não é asma, tá? E nós podemos solicitar outros exames, como hemograma e raio-x de tórax, apenas para uma avaliação mais completa. Mas não é, sim, necessário, tá? No hemograma, normalmente nós encontramos eosinofilia, mas também podemos encontrar linfocitoses ou linfopenia leve. Já no raio-x, nós vamos encontrar hiperinsuflação pulmonar, costelas mais horizontalizadas e diafragma mais aplanado, ok? Então, de asma seria isso. E agora, vamos falar sobre enfisema pulmonar, que faz parte, né, da EPOC, que seria enfermidade pulmonar obstrutiva crônica. O que é enfisema pulmonar? Ela é uma doença respiratória crônica irreversível que danifica os alvéolos, dificultando a respiração. Então, ela é causada principalmente pelo hábito de fumar ou por contato com poluentes ambientais, exposições a queimadas e vapores químicos. Também pode ser genético, que é menos de 1% por causa genética, tá? Que ocorre por uma deficiência de alfa-1 antitripsina, que é uma enzima responsável por proteger os pulmões e o fígado de danos causados por outras enzimas. Então, a função dela no pulmão é inibir a elastase neutrofílica, que destrói o tecido elástico dos pulmões. Seguindo, então, nós temos as manifestações clínicas da enfisema pulmonar. Então, o paciente ele vai ter dispneia predominante, ele vai ter tosse, que pode ser escassa ou ausente, ou seja, o paciente pode apresentar um pouco de tosse ou não ter tosse, tá? Expectoração escassa, o paciente pode ter um pouco de muco, tá? Mas nem sempre. No exame físico, esse paciente ele vai apresentar o seguinte: na inspeção, a gente vai ver a face de soprador rosado, que é clássico de enfisema pulmonar, tá? Vai ter o aleteu nasal, que é o alargamento das narinas durante a respiração. Vai ter tiragem supraclavicular, que é o afundamento acima das clavículas. Tórax em tonel. E taquipneia, que é a frequência respiratória acima do normal. Na palpação, nós temos uma expansibilidade diminuída, porque a destruição da parede alveolar, ela resulta no colapso dos brônquios quando a pessoa expira, causando então uma obstrução do fluxo de ar permanente e irreversível, ok? As vibrações vocais também vão estar diminuídas, porque devido à destruição dos alvéolos, dificulta ali a transmissão de vibrações sonoras, tá? Na percussão, nós temos hipersonoridade, devido ao aumento de ar nos alvéolos. E na auscultação, o murmúrio vesicular vai estar diminuído porque os alvéolos estão destruídos, o pulmão está hiperinsuflado e o ar se movimenta menos, então o som respiratório é fraco. Os sons broncovesicular e laringotraqueal vão estar conservados porque a enfisema ela não afeta as grandes estruturas por onde o som se origina, né? Pode ter sibilos em algumas ocasiões, apesar de ser raro, porque há pouca inflamação ativa, então, mas se os brônquios estiverem muito colapsados, o ar passa com dificuldade e pode gerar aquele chiado
discreto, né, que é os sibilos, um barulhinho de assovio. E roncos e sibilos são poucos frequentes. Então, os sons são fracos por falta de broncoespasmo e secreção, ou seja, o problema está na destruição pulmonar e não na obstrução ativa, tá? Nos exames complementares, nós temos a espirometria, que seria o volume expirado forçado por segundo menor que 70%, sem resposta significativa ao broncodilatador. Então, essa é a diferença da asma para enfisema, tá? Na asma, o volume expirado forçado por um segundo tem melhora com broncodilatador. Já na enfisema, não. No raio-x, nós vamos observar um aumento dos espaços intercostais, campos pulmonares mais radiotransparentes, mais escuros, ou seja, tem mais ar, um tórax em tonel, que é o aumento do diâmetro antero-posterior, redução da trama vascular periférica e achatamento do diafragma, tá? Resumindo, a espirometria no enfisema pulmonar, ela mostra uma obstrução irreversível e no raio-x revela pulmões hiperinsuflados com diafragma achatado e campos escuros. E por último, nós temos a bronquite crônica, que é caracterizada por tosse produtiva, abundante, presente na maioria dos dias por pelo menos 3 meses do ano, durante 2 anos consecutivos, sem outra causa aparente, tá? Ela é causada principalmente por tabagismo e também pode ser causada por exposições a substâncias irritantes. Então, as manifestações clínicas seriam dispneia tardia intermitente, tosse predominante, expectoração abundante. No exame físico, nós temos na inspeção face azul abotargado, que é o clássico aqui da bronquite, tá? Aleteio nasal, tiragem infra e supraclavicular, tórax normal ou em tonel se o paciente tiver enfisema pulmonar também, e cianoses. Na palpação, nós vamos ver uma expansibilidade que pode estar normal ou reduzida, tá? Ela vai estar normal em casos leves e moderados, que é quando o pulmão ainda consegue expandir com certo equilíbrio, e reduzida nos casos mais avançados, porque o excesso do muco e inflamação vão bloquear a entrada de ar, dificultando a expansão pulmonar, principalmente na base, tá? Vibrações vocais aumentadas, porque o muco dentro dos brônquios transmite melhor a vibração da voz pela parede torácica, ou seja, o som vibra mais quando passa por áreas consolidadas ou com secreção, aumentando os frêmitos vocais, tá? Na percussão, hipersonoridade, devido à hiperinsuflação, que causa um som mais intenso, timpânico na percussão. Já na ausculta, nós vamos ver ouvir, né? Roncos e sibilos, tá? São comuns. Os roncos são causados pela presença de secreção nos brônquios grandes, porque o muco ele vai vibrar ali com a passagem do ar, e os sibilos ocorrem por estreitamento das vias aéreas, que seria a inflamação mais o broncoespasmo, principalmente na expiração, ok? E aí nós temos os exames complementares. Na espirometria, o volume expirado forçado por segundo vai estar menor que 70%, pode haver uma resposta parcial ao broncodilatador, obstrução geralmente progressiva e confirma a limitação ao fluxo de ar por inflamação do muco, tá? Já o raio-x, ele pode ser normal ou mostrar sinais leves, por exemplo, aumento da trama broncovascular por inflamação crônica, espessamento das paredes brônquicas e, em casos avançados, sinais de hiperinsuflação pulmonar, como no efizema, tá? O raio-x, ele ajuda a excluir outras causas e avaliar a gravidade. Resumindo, a espirometria, ela confirma a obstrução. O raio-x pode ser normal ou mostrar aumento da trama e espessamento brônquico, tá? Existe uma classificação para EPOC, que vai de acordo com a severidade do fluxo aéreo, ou seja, ele é classificado de acordo com o resultado do volume expirado forçado por um segundo pós-broncodilatador. Então,
GOLD 1, que seria leve, é quando o volume expirado forçado por 1 segundo está maior que 80% do valor de referência. O GOLD 2, que seria moderado, o volume expirado forçado por 1 segundo está entre 50% e 80% do valor de referência. Já o GOLD 3, que seria considerado grave, tá de 30% a 50% do valor de referência, tá? O volume expirado forçado por segundo. E o GOLD 4, que é muito grave, o volume expirado forçado por segundo tá menor que 30% do valor de referência. Então, essa seria a classificação de EPOC. E, para concluir e não confundir, né, a asma ela é reversível com broncodilatador, a EPOC não. A asma ela começa mais cedo, frequentemente na infância, enquanto a EPOC é mais comum em adultos com histórico de tabagismo. A asma ela é intermitente e a EPOC tende a piorar com o tempo, ok? Lembrando que o diagnóstico é baseado em uma boa anamnese, exame físico e se confirma com espirometria. Para ajudar vocês, eu fiz uma tabela comparativa que, na minha opinião, é melhor para poder aprender a diferença entre as síndromes obstrutivas que nós falamos hoje. Também coloquei 3 casos clínicos para que vocês possam treinar, tá? O slide que eu utilizei no vídeo vai estar disponível para vocês gratuitamente, basta acessar o link na descrição do vídeo. E encerramos por aqui. Mas no ensino medicina, o aprendizado nunca para. Então, se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve, compartilha com a galera que também quer aprender medicina de verdade. E até a próxima. Fiquem com Deus.